Ok? Ju, é isso mesmo? Houve murmúrios. Então, criança até 6 anos. Temos criança até 6 anos na igreja? Se temos. A ideia é que as crianças já comecem a se familiarizar com a administração da ceia. Tá? Vamos orar? Carlinhos, ora para nós, pela vida das crianças. Deus, muito obrigado. Abençoa Senhor pela oportunidade que a gente consegue estar nessa noite para poder te bendizer e te glorificar. Colocamos diante do Senhor, Pai, que esses pequeninos, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida delas, que elas possam receber ensinamento da parte do Senhor de uma maneira poderosa, Pai querido. Só Deus, aos professores nessa noite, que isso possa trazer algo maravilhoso para as vidas delas. Nós te louvamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a criançada pode ir lá. Eu falei que hoje o meu colo estava com açúcar para a criança aqui, viu? Essa tudo corria para cima de mim aqui, vai ficar comigo no colo. Irmão, só 2 avisos antes de passar a palavra para o pastor Fabiano. Próxima sexta, comemoração do Dia do Diácono, o 3º Masterchef. A SAF convida aí a igreja para trazer um prato de alguma coisa, de alguma especialidade sua, e vai comemorar aí com os diáconos o Dia dos Diáconos. Então toda a igreja está convidada para participar na sexta-feira do 3º Masterchef. E quarta-feira agora vai estar conosco o missionário Daniel. Então venha, convide alguém para estar aqui ouvindo a ministração dele e o relatório que ele vai trazer do trabalho dele lá nos países árabes onde ele está trabalhando. Então, próxima quarta-feira ele vai estar aqui conosco trazendo a palavra. Pastor Fabiano, fica à vontade. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite. Deixa agora sim apresentar a minha esposa, porque a Tânia está aqui. Fica de pé, querida, isso, a mulher mais bonita na igreja hoje, aqui, presente comigo, morrendo de vergonha, nesse exato momento. Percebi que está cheio de criança na igreja, não é, pastor? Cheio de neném, a água de Fortaleza. A água de Valadares está fazendo algumas coisas aí. O povo está tendo fico mesmo, né? Que bênção, né? A coisa mais preciosa, meus irmãos, numa igreja é esse barulhinho de criança. Não é verdade? Esse barulhinho dessa garotada no nosso meio, estando aqui, vindo, gostando, preferindo a casa do Senhor, conhecendo, indo aqui, ficando olhando os instrumentos, e quer tocar um instrumentinho, não é? E fica olhando para as pessoas do louvor e para o pastor e vai para o colo. Gente, isso é maravilhoso. É para mim, uma das principais provas de que a igreja está viva. Você crê nisso? A igreja está viva. Meus irmãos, eu vou falar para o meu coração para compartilhar essa noite. Vocês estão aí, esse processo de celebração de 25 anos, coisa maravilhosa. Que bênção grande, tantas coisas o Senhor tem feito nessa história. Todas as vezes que eu venho para cá, fico na casa do pastor Alex e da Jaque, nós conversamos muito sobre a história dessa igreja. Eles contam diversas histórias daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, e assim fica cada vez mais evidente de que o Senhor está abençoando, cuidando, zelando, provendo, protegendo, Ele mesmo fazendo, se preocupando com essa igreja.
Você crê nisso? Eu acho que todas essas coisas nós enxergamos, nós vemos cuidar do Senhor. E sempre que nós celebramos aniversário, não sei quanto a você, mas toda vez que eu celebro aniversário, inclusive celebrei meu aniversário ontem, né? Ontem eu fiz 41. Estava lá, cantando os parabéns, e foi uma festa lá no Bandeira, muito gostoso. Mas toda vez que eu celebro o aniversário, eu fico pensando assim, sobre a minha trajetória até então, e sobre aquilo que eu gostaria de projetar a minha vida para o futuro. As decisões que eu preciso tomar hoje, agora, para que as mudanças ou para que o meu projeto de vida, a partir daquele momento, comece a caminhar naquela direção. Você faz isso no seu aniversário? Eu sou muito enjoado. Quem faz isso também? Não é? E a igreja é a mesma coisa, sabe? A igreja é a mesma coisa. O aniversário é sempre uma oportunidade de celebrar o passado, olhar para trás, lembrarmos de quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós somos o que nós somos. Isso faz parte da nossa história. Mas também é momento de nós olharmos a partir dessa história toda o nosso futuro. Eu tenho pensado muito sobre o futuro da igreja, eu tenho orado muito a respeito do futuro da igreja. E para mim o futuro da igreja está intimamente ligado com a capacidade que a igreja tem de se relacionar com o mundo ao seu redor. E eu percebo que o nosso mundo, o mundo que nós estamos cercados hoje, o mundo em que nós vivemos, ele está caminhando para uma direção que nós, como igreja, temos que estar atentos para sabermos como nós vamos, a partir daqui, termos sensibilidade e percebermos para onde as coisas estão caminhando e não perdermos a capacidade de nos comunicar. Porque o mundo caminha depressa. Nós não podemos estar alheios. Um pastor amigo meu contou uma história recente. Ele disse que perto da igreja que ele trabalha, pastoreia, picharam, escreveram no muro uma frase que nós estamos muito acostumados, nós somos cristãos, né? A frase dizia o seguinte: Jesus Cristo é a resposta. Toda vez ele passava e via aquela frase escrita no muro e ficava pensando naquilo. A maneira como nós estamos tentando comunicar a Jesus e o Evangelho para as pessoas, porque aquilo ali não estava escrito para os crentes, aquilo ali estava escrito para que de alguma maneira alguém passasse, lesse e se interessasse por Jesus ou pelo Evangelho, pela igreja, alguma coisa do tipo. E ele conta que os dias se passaram e uma pessoa foi lá no mesmo muro, embaixo da afirmação Jesus Cristo é a resposta, escreveu assim: mas qual é a pergunta? Quando ele passou, ele viu aquele questionamento, ele ficou pensando assim: uau, será que nós estamos entendendo quais são as perguntas que o mundo onde nós vivemos? Será que nós estamos entendendo o mundo em que nós vivemos a ponto de apresentar para esse mundo Jesus e o Evangelho como uma resposta para as perguntas que o mundo ao nosso redor está fazendo o tempo todo? Ou será que nós estamos apresentando a partir da nossa visão cristã, religiosa, e querendo que as pessoas que não compartilham da mesma visão simplesmente recebam a nossa mensagem como uma resposta para perguntas que talvez eles nem estejam fazendo? Faz sentido? Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Se nós parássemos, eu me lembro de... Nós vamos refletir hoje sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana no poço. Eu me lembro que depois de ter escutado esse pastor contando essa história e ter me voltado para esse texto que eu acabei de mencionar, um texto muito conhecido, eu me lembro que eu fiquei tentando, orando: Deus, me ajuda a olhar para as pessoas ao meu redor como se eu não fosse um crente, para poder entender de fato o que está acontecendo ao meu redor. Deus, me ajuda a tentar pelo menos tirar essas minhas lentes de mais de 20 anos de igreja e de crente, para
tentar testar a sensibilidade, o discernimento para enxergar o mundo ao meu redor. É muito difícil, é um exercício muito difícil. E à medida que eu pensava nisso e refletia, tentava enxergar o mundo dessa maneira, eu percebi uma das principais perguntas, eu acredito que eu percebi uma das principais perguntas que o mundo está fazendo hoje para nós, para a qual Jesus é uma perfeita resposta. E quando eu estava pensando, refletindo sobre isso, foi exatamente na situação, exatamente na semana que aconteceu aquela tragédia em Suzano, em São Paulo. Não sei se lembram, 2 garotos entraram numa escola armados e atiraram os seus companheiros. Uma coisa assim tão triste, tão descabida, mas acontecendo por motivos tão sem explicação, baseados apenas em uma das palavras mais importantes que nós temos que pensar hoje: intolerância. Intolerância. Intolerância gerada por preconceito, gerada por preconceito religioso, gerada por preconceito racial, gerada por preconceito. Logo na mesma semana teve aquela outra tragédia na Nova Zelândia, também um rapaz entrou armado, uma filmadora no seu chapéu, não sei o que ele usava, matou muitas pessoas. Preconceito religioso, preconceito a respeito da sexualidade das pessoas, diversos preconceitos que nos dividem, preconceitos que nos separam e que geram um sentimento de ódio, de intolerância no coração das pessoas. E Jesus e o Evangelho é a resposta para nós a respeito de como nós vamos então lidar com esse problema no mundo ao nosso redor de intolerância e preconceito. Jesus é a resposta. E essa história da mulher samaritana, o encontro de Jesus mostra e revela muito para nós. Se nós queremos, meus irmãos, nos comunicar com o mundo ao nosso redor nos próximos anos, nós vamos ter que aprender a dialogar com as diferenças. As pessoas não aceitam mais um discurso intolerante de ninguém, nem mesmo da igreja. Se nós queremos, de fato, nos comunicar com o mundo, com a nova geração, com os adolescentes, os jovens que estão nas universidades, nas faculdades, se nós queremos que eles conheçam a Jesus, nós vamos precisar aprender a dialogar no meio das nossas diferenças. Amém? E esse é um desafio muito grande para nós, porque nós tradicionalmente interpretamos a coisa um pouco errado. Porque, veja bem, nós precisamos aprender a enxergar de uma forma abrangente o amor de Deus. Nós precisamos aprender a enxergar que o amor de Deus não é exclusividade minha, não é exclusividade da igreja, mas o amor do Jesus que foi entregue para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, alcança o mundo inteiro ao nosso redor. Quando Deus chama o povo de Israel e diz para ele assim: vocês vão ser o meu povo, a minha nação santa, povo de propriedade exclusiva. Quando Deus disse isso para Israel, Israel entendeu parte desse convite, porque aquilo que Israel não entendeu é que o povo era de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus não era de propriedade exclusiva do povo. Deus não é propriedade exclusiva da igreja, Deus não é propriedade exclusiva, Ele não é propriedade exclusiva dos crentes, dos protestantes, dos presbiterianos. Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. O amor de Deus não cabe dentro das nossas igrejas, do mundo inteiro. É difícil para nós entendermos e enxergarmos essa possibilidade, mas essa é uma grande verdade.
se nós vamos caminhar na direção dos diferentes, na direção daqueles que de fato Jesus quer que nós caminhemos, nós temos que entender que nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto, nós vamos ter que abrir mão do nosso controle, nós vamos ter que abrir mão do nosso desejo de ganhar nos nossos argumentos. Sempre que queremos conversar com alguém, o crente é muito bom nisso, não é? Nós vamos ter que abrir mão de todas essas coisas. Sermos acolhedores, em primeiro lugar, como Jesus foi. Eu me lembro de uma história da igreja da Vinha, lá no início quando essa igreja estava nascendo, muitos jovens estavam se convertendo na Califórnia, um movimento chamado Jesus Movement. Eles estavam vindo para a igreja, e muitos deles nos anos 70 eram hippies, jovens que estavam entregues a uma vida devassa de drogas e sexo e tanta coisa. E eles estavam se convertendo e indo para a igreja, mas eles não sabiam que para ir para a igreja eles tinham que se vestir como crentes, eles tinham que tomar banho e ir cheirosos como a gente vem para a igreja, né? E eles viam do jeito que eles estavam, eles sentavam nas cadeiras para ouvirem as mensagens, porque eles queriam conhecer a Jesus. Só que as cadeiras das igrejas nos Estados Unidos, elas não são de plástico como as nossas, que facilmente você pode passar um pano e limpar. Elas são de tecido, elas são acolchoadas. E quando uma pessoa que está cheirando muito mal senta numa cadeira como essa, você sabe o que acontece? O cheiro fica lá, né? E a liderança da igreja chamou o pastor e disse assim: pastor, nós temos um grande. O que foi? Olha, pastor, são aqueles ricos, eles estão entrando na igreja e eles estão sentando nas cadeiras e a igreja está ficando impregnada com um mau cheiro, eles não tomam banho, pastor. O que nós vamos fazer? Mas esse é o problema? Sim. Onde está o problema? O problema está na cadeira. A cadeira está ficando mal cheirosa. Então vamos arrancar as cadeiras. Vamos arrancar então todas as cadeiras imediatamente, porque a igreja não é sobre cadeiras, a igreja é sobre pessoas. É sobre o amor de Jesus, que quer alcançar a todos os povos. O amor de Jesus Cristo. Jesus não é o rei para todos os povos, então o amor de Jesus se estende para todos os povos e quer alcançar e quer essas pessoas aqui dentro. Essa é a história. E essa história fica muito bem ilustrada nesse encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Nós vamos ler o texto. Assim que o meu iPad resolver funcionar. Ok. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 4. Versículos 1 ao versículo 26, por favor. João capítulo 4, versos 1 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 ao 26. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido, falta que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Palavra do Senhor para nós. Você já deve ter ouvido falar sobre a histórica desavença entre judeus e samaritanos. Isso começou há muitos anos atrás, quando o reino de Israel se divide a partir de péssimas decisões que Roboão, filho de Salomão, toma. Então Jeroboão sobe para o norte, leva uma parte de Israel e começa então uma nova, um chamado de Reino do Norte. E lá naquele lugar, ele quer eleger então, Jeroboão quer eleger uma cidade para ser o centro da adoração desse Reino do Norte. E adivinha qual a cidade que ele elege? Samaria. Então o Reino do Norte fica como Samaria, tendo seu centro religioso e um templo construído para que o povo não descesse para Jerusalém, no Reino do Sul. Esse foi o início da desavença. Mas acontece que a Síria invade o Reino do Norte. E a Síria era um povo de vários costumes pagãos, considerados pelos judeus como abomináveis. E a Síria invade, ela tem uma estratégia muito diferente da Babilônia, que invade o Reino do Sul. A estratégia de conquista da Babilônia é aquela que varre, literalmente leva tudo, esvazia o Reino do Sul. Já os sírios não, eles invadem o Reino do Norte e eles levam uma parte, deixam outra parte e se misturam com o povo. Por isso o Reino do Norte se tornou um povo de costumes também odiáveis pelos judeus, costumes pagãos, costumes que eram contrários aos padrões éticos e morais de todos os judeus. Esse preconceito, essa raiva, esse ódio foi crescendo e crescendo e crescendo entre judeus e samaritanos, a ponto de que um judeu realmente fiel e extremamente religioso fazia uma oração todos os dias que era feia demais, que eu tenho até vergonha de repetir. Eles diziam o seguinte: um judeu fazia a seguinte oração todas as manhãs: Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher, obrigado porque eu não nasci um cachorro, e obrigado porque eu não nasci um samaritano. Imagina. Essa era uma oração que
um judeu fazia para ele. Quando nós temos contato com essa história, nós percebemos assim, quão poderoso é esse encontro que está acontecendo aqui entre Jesus e essa mulher. Percebe que Jesus, ele se dirige a Samaria intencionalmente. Nenhum judeu fazia isso. O texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ele estava indo para a Galileia, mas geograficamente não era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, todo judeu que ia do sul para o norte em direção à Galileia, ele cortava a volta nas margens do Rio Jordão. Era um caminho mais tranquilo, mais seguro, um caminho de água fresca e sombra e vegetação. O caminho pela Samaria era um caminho árido, um caminho difícil, um caminho perigoso. Então por que o texto diz que era necessário que Jesus passasse pela Samaria? Só há uma explicação: Deus estava fazendo alguma coisa, porque Jesus disse que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai dele fazer. Jesus disse sobre as suas próprias ações, explicando as suas ações, ele disse: o meu Pai está trabalhando o tempo todo e eu trabalho também. Eu estou participando do trabalho do meu Pai. O meu Pai faz e eu faço aquilo que ele está fazendo. Então, se o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, era porque Deus estava direcionando, o Espírito Santo estava sobre Jesus e o movia na direção dos samaritanos. Certo? Nós então somos discípulos de Jesus Cristo. Percebem que Jesus vai na direção dos samaritanos. E o que os discípulos fazem? Eles vão atrás. Eles seguem o seu mestre. Eles vão nessa direção. E Jesus então escolhe um caminho que é mais desconfortável, que é mais. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós que quisermos ser uma igreja hoje capaz de dialogar com os samaritanos do nosso tempo, aqueles que são as principais vítimas do preconceito e do ódio, da intolerância, inclusive da religião, nós temos que já de antemão saber que nós vamos nos dirigir para um caminho que vai dar muito mais trabalho, um caminho perigoso, um caminho de sol quente, um caminho de deserto. Mas se é nesse caminho que o Espírito Santo vai nos levar, é para lá que nós temos que ir. Amém? É nesse caminho que o Espírito está levando a Jesus. E ele se encontra com aquela mulher, e aquele encontro é diferente. A primeira coisa que Jesus diz para ela, ele pede por água. E veja que figura linda de um Messias se revelando para aquela mulher num estado de igualdade. Aquela mulher se identifica imediatamente com Jesus, porque ela está cansada, ela está com sede, era perto do meio-dia, era um péssimo horário para ir até o poço tirar água, por causa do sol, por causa do calor. E Jesus também, por causa de toda a sua caminhada e trajeto, ele está na beira do poço, numa circunstância muito semelhante à daquela mulher, sedento, cansado, abatido pelo sol. E aquela mulher olha para Jesus e ela consegue então imediatamente se identificar. E aquele diálogo começa porque aquela mulher foi capaz de se identificar com Jesus, percebe? E eles começam então a conversar. Jesus pede água e a conversa fica mais ou menos dentro desse assunto de saciamento, de sede, de fome, de significado, de desejo por realização na vida daquela mulher. E Jesus